So, hallihallo und wie geht es dir? Hoje vamos falar sobre o verbo werden em alemão. É verbo muito importante e você tem que saber as conjugações dele e também alguns tempos dele. Olá, eu sou Ursula Mott, sou a professora de alemão nativa e eu quero ajudar-te a chegar ao alemão fluente e também correto. Então, vamos ver o verbo werden. A conjugação dele. Ich werde. Já pode repetir em voz alta para treinar seu rosto, sua pronúncia, para ficar cada vez melhor. Du wirst. Ele é irregular. Sie, es, wird. Wir werden. Ihr werdet. Sie werden. Ja? Aqui podemos colocar o sie e o sie maiúsculo para as falas formais. Então, na conjugação no presente, ele é irregular. Então, geralmente, nos outros tempos, esses verbos também vão ficar irregulares. Então, o verbo werden, ele é usado também como Hilfsverb für Futur 1. Então, ele também é usado como verbo auxiliar. Ja? O werden, como verbo normal, ele significa tornar-se. Mas no final nós já vamos fazer e criar frases com esse verbo. Então, ele agora como verbo auxiliar. Ich werde machen, du wirst geben, sie, es wird kommen, wir werden sagen, ihr werdet wissen, sie e sie, formal, sie werden wissen. Não, werden gehen. Ok, então, significa que para criar o futuro 1 no alemão, você precisa desse verbo. Então, a conjugação é importante. O futuro 1, o futuro 1 no alemão é bem fácil. Você tem o verbo auxiliar werden e os outros verbos na sua frase vão ficar no infinitivo. Já vamos fazer aqui também algumas frases de exemplos. So, o pretéritum. Então, o verbo werden na sua forma passado, no pretéritum. Ich wurde, du wurdest, du wurdest. Sie, es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden. Ja? O pretéritum, então, mudou o I pela U. Agora é wurde. A primeira pessoa e a terceira pessoa no singular são iguais. Então, ich wurde, o, ele, ela e coisas neutras se tornaram. Sie, es wurde. Mais um tempo, uma forma, na verdade, uma forma importante com o verbo wurde. É o conjuntivo 1, o conjuntivo 1, para sair do mundo real. Então, quando você fala de coisas irreais. Então, no português, tipo, eu iria fazer alguma coisa, mas não posso. Ja? Quando temos esse eu gostaria,
oria aí no final das suas palavras, dos seus verbos. Então, aqui o conjuntivo 2. Como você está percebendo, o conjuntivo 2, ele só recebeu aqui os tremos. Então, no pretéritum, foi, por exemplo, ich würde. E agora no conjuntivo 2 é ich würde. Eu ia fazer alguma coisa. É muito usado para expressar situações condicionais. Então, tem que acontecer algo e aí eu vou fazer alguma coisa. Por exemplo, wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich ein großes Haus mit Garten kaufen. Então, aqui, usei aqui o conjuntivo 2. Então, se eu ganhasse a loteria, eu ia comprar uma casa grande com jardim. Ok? Então, agora vamos fazer a conjugação aqui, para depois também fazer algumas frases com esses verbos. So, eine Sekunde. Então, ich würde. Tentam realmente mexer a sua boca. Du würdest. Sie, es würde. Wir würden. Agora não sei o que aconteceu aqui, você não está vendo mais. Wir würden. Ihr würdet. Was ist hier passiert? Mas, tudo bem. So. Então, a conjugação no conjuntivo 1. Então, vamos repetir rapidinho o conjuntivo 1. Ich würde, du würdest, sie, es würde, wir würden, ihr würdet, sie, sie formal, würden. Isso mesmo. Então, vamos criar algumas frases. O verbo werden, então, tornar-se, quando ele é usado como verbo normal, como vollverb. Então, ele é usado quando nós dizemos, por exemplo, eu me torno uma médica. Ich werde eine Ärztin. Então, eu me torno. Com du, vamos criar uma pergunta. Você também se torna médico? Wirst du auch ein Arzt? Você se torna médico. Ou ele. Wird vamos trocar aqui, então, ein Ingenieur. Wird ein Ingenieur. Com nós outros. O que nos tornamos? Felizes. Wir werden glücklich. Glücklich.
Criamos uma pergunta. Vocês também se tornam felizes? Werdet ihr auch glücklich? Ja? Werdet ihr auch glücklich? Ja. Elas também se tornam ricos. Sie werden reich. Sehr gut. Então, fazem mais perguntas aqui, deixam... Não, mais perguntas não, mais frases. Ou perguntas, frases em geral. Com o verbo werden. Vamos no futuro ja? O verbo no futuro então, no futuro. Ele aqui age como verbo auxiliar. Então, aqui já tem o machen. Vamos usar de nós vamos fazer alguma coisa. Eu vou fazer a minha tarefa. Ich werde meine Hausaufgabe machen. Eu vou fazer a minha tarefa, a minha lição de casa. Então, você está vendo o verbo auxiliar na segunda posição da frase, conjugada, dependendo do sujeito. E o machen aqui no final da frase. Então, somente assim, nós criamos o futuro. Ok? Então, sempre o verbo werden na posição segunda da frase e o verbo machen na terceira posição. Não, desculpem, não na terceira. Agora estava aqui fazendo coisa sem perceber. Então, no fim da frase. Então, com geben. Faz frases, mais frases aqui, deixam nos comentários para ver se está tudo certo. Então, du wirst mir ein Buch geben. Você vai me dar o livro. Ja? De novo, verbo conjugado aqui na segunda posição e o geben aqui no final. Ele fecha a frase. So, as outras pessoas aqui não vamos fazer juntas. Realmente, eu gostaria que você faz isso sozinho, só para treinar. O pretérito, então o passado, ele é bem fácil. Então, eu me tornei professora. Hoje eu sou professora. Ich wurde eine Lehrerin. Ich wurde eine Lehrerin. Eu me tornei uma pessoa. Agora aqui eu vou fazer a pergunta. O que você se tornou? Was bist du geworden? Agora está travando aqui um pouco. Was bist du geworden? Ganz genau. O que você se tornou? Então, qual é a profissão, por exemplo, que você está fazendo agora? As outras pessoas, você deixa nos comentários. E o conjuntivo. Ele, na frase, ele é usado igual ao futuro. Então, você vai precisar do conjuntivo e pode usar mais um verbo. Ja? Então, ich würde in den Park gehen. Então, se eu tivesse tempo, eu ia no parque. Então, segunda posição, o verbo würde, para sair do mundo real, ja?
Se eu uso essa parte aqui, significa que não vou fazer esse verbo. Mas eu gostaria de fazer ele. O verbo no infinitivo lá no final da frase. Então, com du, vamos criar uma pergunta aqui. O que você ia fazer? Was würdest du machen? Muitas vezes, nesses casos, você vai ter mais uma oração, uma condição. Was würdest du machen, wenn du heute Zeit hättest? Se você estivesse tempo. Então, uma condição aqui. Então, o que você ia fazer caso você estivesse tempo? Então, esse wenn aqui, caso você estivesse tempo. Perfeito. So, espero que esclareceu aqui o verbo werden para vocês. Fazem aí mais frases, criam mais frases, usam esse verbo. A conjugação dele, ele tem que ser firme, ele tem que ser, você tem que saber ele. Igual a conjugação do verbo sein, o ser estar, ou o verbo haben, que são verbos, junto com o verbo werden, 3 verbos que são muito usados na língua alemã. Ok. Então, deixam um like, deixam seus comentários, algumas perguntas, qualquer dúvida que ficou, coloque nos comentários para nos resolver. Muito obrigada und tschüss, ade, auf Wiedersehen.